certeza. Está no ar o nosso podcast Saúde em Pauta. Hoje trazendo um tema muito importante, mais uma vez voltado ao bem-estar, tecnologia, inovação e saúde para você. A questão da prevenção também é muito importante. Alguns temas já abordamos e iremos abordar dentro dessa temporada do nosso podcast Saúde em Pauta. Sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite. Presente no YouTube e nas plataformas de streaming como Deezer, Apple Music e também Spotify. Hoje aqui nós temos dois profissionais muito especializados em áreas importantes da medicina de hematologia e também de nefrologia para tratar de um assunto muito importante. Na verdade, hoje nós estamos trazendo um case de sucesso, que é a plasmaférese como único recurso de vida. Sim, único recurso de vida para algumas pessoas. Nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto com o Dr. André de Sá Vasconcelos, nefrologista do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, e a doutora Renata Costa Teixeira Faria, hematologista também de nossa unidade. Sejam bem-vindos vocês pela primeira vez aqui no nosso podcast Saúde em Pauta. Muito obrigado pela presença. Obrigado você. Obrigado, doutora Renata. Rubens. E antes de darmos início ao nosso podcast, porque já eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, da trajetória profissional, gostaria aqui de destacar a Cafeteria Café Preto, que está sempre nos apoiando, patrocinando o nosso projeto Saúde em Pauta, nosso programa, nosso podcast de todas as quintas-feiras. Eu queria aqui ressaltar que a Cafeteria Café Preto está presente na rua Rio de Janeiro 1058, sempre preparando aqueles quitutes especiais para a sua manhã ou para a sua tarde. Aquele café delicioso, você só encontra lá em toda Divinópolis. Está bem no centro da cidade, de fácil acesso para todos. E vocês podem conferir também o Instagram da Cafeteria Café Preto, que é, obviamente, @Cafeteria Café Preto. Vocês podem entrar, conferir todas as delícias e pessoalmente lá degustar tudo que eles preparam com muito amor e carinho. A toda a equipe do Lucas, da Ana, muito obrigado por essa parceria e que vocês possam colher bons frutos, assim como nós colhemos aqui todas as quintas-feiras à noite. E vocês fiquem à vontade para que vocês possam se servir aqui durante o nosso bate-papo, ok? Bom, para iniciar o nosso bate-papo aqui hoje, nosso podcast, queria que vocês pudessem se apresentar, doutor André, falar um pouco da sua trajetória profissional, como chegou aqui no nosso complexo de saúde, por favor. Então, meu nome é André, sou nefrologista da equipe do São João de Deus, né? Minha trajetória no São João começou em 2021, né? Mas eu sou filho de nefrologista que também trabalha aqui no São João de Deus, então eu vivencio isso já há mais tempo. Eu formei em Belo Horizonte, na faculdade, fiz minha primeira residência de clínica médica em Belo Horizonte também, e a segunda residência em Campinas. Trabalhei em São Paulo um tempo e decidi voltar para Divinópolis, minha cidade, em 2021. E desde então eu estou aqui no São João. Doutor Sérgio Vaiton. Doutor Edson Vasconcelos. Doutor Edson. O doutor Sérgio também tem um filho, aqui. Ele Bacana. é residente. Residente, Isso. Né? Bacana. 2 nefrologistas extremamente conceituados aí, trazendo gerações para a nossa instituição. Sim. Muito bem. Doutora Renata, seja bem-vinda novamente. Conte-nos um pouco mais da sua trajetória. Eu estou aqui um pouquinho mais tempo, Rubens. Eu vim para Divinópolis de volta em 2014 e estou aqui no São João desde 1º de junho de 2014. Eu me formei em Pouso Alegre, vou completar ano que vem 20 anos de formada, e fiz a minha residência de clínica médica no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, onde a hematologia me foi apresentada. E foi lá que eu me apaixonei pela hematologia e vi que os hematologistas fazem muita diferença na vida dos pacientes que precisam deles, e eu falei, eu quero isso. E aí eu fiz a minha segunda residência em Belo Horizonte também, e segui a vida, e em 2014 eu recebi um convite para voltar. Eu sou daqui de Divinópolis, eu estava com um bebê pequenininho e foi uma oportunidade de ficar mais próxima à minha família e trabalhar no hospital de referência da cidade. Eu estou aqui há 11 anos. Que bacana. Você, então, vivenciou a nossa trajetória aí de dificuldades, de crise, né? E hoje a gente está tratando aqui de um assunto que é extremamente complexo, né? Que pouquíssimos centros no país oferecem esse tratamento. Antes de iniciar o nosso bate-papo, qual que é a sua visão aí do nosso complexo de saúde hoje perante aquilo que você conhecia da instituição há anos atrás? Como evoluímos, né, Rubens? Como evoluímos como complexo mesmo. A gente trata doenças muito mais complexas, né? E nós temos muitos profissionais conceituados aqui, e a interação
entre as especialidades deixa para o paciente uma riqueza muito grande na área médica, né? Eu acho que o complexo tem oferecido e eu acho que vai oferecer muito mais ao longo do tempo. Eu acho que é uma gestão que preza muito o crescimento e as tecnologias, né? E assim, a gente está vendo que a medicina está indo para esse lado. Na hematologia, assim, as pesquisas moleculares, né, cada vez mais presentes, e isso a gente consegue fazer aqui no complexo hoje, e com essas novas tecnologias que a Nefro agora trouxe para nós, que é a plasmaférese. Eu julgo que essa união, né, de profissionais, junto a essa tecnologia, essa inovação que o complexo de saúde sempre tem buscado e aplicado no dia a dia aqui da nossa instituição, é que fazem realmente a grande diferença para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, como é o caso desse case que nós vamos tratar hoje, que teriam-se poucos recursos para essa pessoa, né? Pouquíssimos centros, como eu disse agora há pouco, no país teria essa disponibilidade, e o São João de Deus foi onde ela encontrou essa esperança de continuidade de vida, né? Exato. Então é um trabalho magnífico, que é um trabalho conjunto, como você bem disse agora há pouco, essa união, né, em prol do paciente, o cliente como centro cuidado. Isso. Muito bem. Para iniciarmos, então, este tema importante, eu gostaria que você, doutor André, pudesse falar para nós a respeito do que o público que não é da área médica, né? O que eles podem entender, o que é a plasmaférese e como que ela funciona. Eu acho que antes da gente falar o que é a plasmaférese, seria interessante a gente falar sobre os componentes do sangue para o público entender um pouquinho melhor, né? Ótimo. E a gente tem a doutora Renata, hematologista, para falar um pouquinho disso para a gente. Nada melhor que ela, ninguém melhor que ela para poder falar. Vamos lá. Então, assim, é importante o público entender que o plasma é um dos hemocomponentes do sangue. Então, quando a gente faz uma doação de sangue, a gente doa o nosso sangue total. E dentro do sangue, a gente tem alguns componentes. Então, tem os glóbulos vermelhos, né, que para a população leiga é muito conhecido como a anemia, né? Quando a gente tem uma baixa desses glóbulos vermelhos. Nós temos as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Temos o plasma, que é o líquido que circunda o volume maior do sangue, né, que traz muitas proteínas, fatores de coagulação, que circundam todo o sangue. Então, no nosso caso, é importante a gente entender que plasma, ele vem do nosso sangue. Então, quando a gente precisa de plasma, a gente precisa da doação de todos os cidadãos, né, que compõem a nossa cidade, para que esse estoque de plasma seja suficiente para que a gente faça a plasmaférese. O plasma é um hemocomponente onde, em algumas doenças, existem algumas substâncias como se elas estivessem ali tóxicas. Vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre o nosso caso, que é uma PTT, sobre como esse plasma ficou doente e por que a gente vai precisar de fazer a plasmaférese. Perfeito. Ótimo. Sobre o procedimento em si, né, a plasmaférese, o que é? É um procedimento extracorpóreo que o sangue do paciente, como se fosse na hemodiálise, ele sai para fora do organismo do paciente através de uma máquina e de um filtro, filtra esse plasma doente do paciente, onde tem a substância, o anticorpo doente, e nisso depois repõe com o plasma, né, do doador. Ou pode ser com plasma, ou pode ser com outras soluções também, mas a plasmaférese em si é quando a reposição é exclusivamente por plasma, né? Então você tira um plasma doente e coloca um plasma teoricamente saudável ali, né, para resolver a condição do paciente. Na parte prática, então, se resume a isso. Se resume a isso. Certo. E esse tratamento ele costuma ser usado em situações muito específicas? Em quais os casos que ele se torna realmente indispensável, que é justamente o tema hoje do nosso podcast, né, como único recurso de vida? São diversas situações. O guideline que é mais usado, um guideline americano da ASFA, né, da Sociedade Americana, citam mais de 90 doenças que poderiam ser tratadas também com a plasmaférese. Obviamente, algumas com mais evidências, né, de melhor desfecho e outras com menos, né? Mas são diversas condições em que a plasmaférese pode atuar e ajudar o paciente. Certo. Nesse caso específico, nós tivemos um paciente que foi acompanhado por vocês, certo? Isso, hematologia e nefrologia, né? Foi um caso de PTT.
Isso. O caso que a gente vai exemplificar aqui foi um caso de PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. É um caso, Rubens, de um paciente que tem uma doença gravíssima e com uma mortalidade muito alta. Mais de 90% dos pacientes têm uma mortalidade, se não submetido à terapia da plasmaférese. Muito alto a taxa de mortalidade. Então, de doenças, na hematologia, a gente tem a PTT, que a plasmaférese é uma alternativa, a gente tem algumas outras paraproteínas que precisam ser retiradas também, como o mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldenstrom também é uma doença onde os pacientes que têm hiperviscosidade, o sangue fica muito grosso por conta da proteína do plasma. Se a gente fizer uma plasmaférese, a gente retira essa proteína, coloca um plasma novo e o paciente perde o risco, né? Cai bastante o risco da viscosidade aumentada. Mas a gente tem várias doenças, as doenças neurológicas, as polineuropatias desmielinizantes, Guillain-Barré, miastenia. Existem doenças reumatológicas, lúpus, existem as nefrológicas, né, as glomerulonefrites, pacientes transplantados, renais, né, André? São muitas as doenças que a plasmaférese é contemplada. Mas no nosso case, nós vamos exemplificar a PTT. Certo. E o que significa na prática para o paciente e para a equipe médica ter esse único recurso de vida? Nesse caso específico, é a alta mortalidade que a doença apresenta, né? Então, mais de 90% de mortalidade se o paciente não for submetido imediatamente à plasmaférese. Então, na suspeita de PTT, nós devemos iniciar imediatamente a plasmaférese. Então, é importante que os médicos de pronto atendimentos da nossa cidade e da nossa região saibam que aqui no São João de Deus esse procedimento já é realizado. Porque na suspeita clínica, a suspeita é clínica, esse paciente deve ser transferido para cá, para início imediato desse procedimento. E a partir do momento que houve essa transferência, ele vai ser acompanhado por toda a equipe aqui do hospital? Tem um período aí que ele realiza a plasmaférese? Tem. A plasmaférese, nesse caso de PTT, a gente realiza até a melhora clínica do paciente, seguida da melhora laboratorial. É um paciente que vai chegar, ele chega no pronto atendimento com uma anemia hemolítica. A PTT é uma doença, uma microangiopatia trombótica. Então, o paciente tem anemia hemolítica não imune. Então, ele tem os critérios de hemólise, LDH alto, reticulócito alto, aptoglobina consumida, com cumbis direto negativo. E ele tem uma plaquetopenia por consumo. Então, a plaqueta, nesses casos, fica menor do que 30 mil. O normal da plaqueta é 150 mil a 450. É uma plaquetopenia grave. Então, ele chega no pronto atendimento com 2 exames muito alterados no hemograma, que é um exame que todo paciente vai fazer quando vai ao pronto atendimento. Então, ele fica anêmico, plaquetopênico grave, com esses achados laboratoriais, e ele muitas das vezes vem com sintomas neurológicos, porque a doença faz uma trombose microvascular, ela faz uma trombose dentro do vaso na microcirculação, e isso traz os sintomas. O paciente fica confuso, dor de cabeça, às vezes começa com uma dor de cabeça, sintomas de anemia, fica fraco, né, fadigado, e aí começa uma confusão mental, e aí ele pode sangrar pela plaquetopenia. Então, é um quadro clínico muito clássico. E certo. Aí a gente faz o diagnóstico no pronto atendimento, através de um score, e aquele paciente que é elegível naquele score, suspeita, imediatamente chamam a hematologia, e aí a gente entra em contato com a nefrologia para iniciar o procedimento. E esse trabalho, como que ele é feito entre nefrologia e hematologia? É um trabalho realmente em conjunto, em prol do paciente, certo? Certo. Nem toda plasmaférese é feita pela nefrologia. No nosso serviço, a nefrologia que trouxe a plasmaférese. Então, a gente sempre vai chamar a nefrologia para fazer o procedimento o quanto antes. É importante que o início seja o mais rápido possível, né, da plasmaférese. Então, na suspeita, a gente inicialmente já chama a nefrologia, que já vai entrar no caso e providenciar a terapêutica.
Isso, como a doutora Renata falou, são diversas especialidades que se beneficiam do tratamento da plasmaférese. Então, inclui hematologia, neurologia, nefrologia, reumatologia. Então, assim, o trabalho em conjunto de todas essas especialidades, nesses casos específicos, é muito importante. Nesse caso, foi um caso hematológico, mas já tivemos diversos outros casos, né? A gente trouxe a máquina, é importante também frisar, que a máquina a gente faz a plasmaférese, mas é uma máquina de terapia multi-órgãos, né? Então, tem diversos procedimentos que a gente pode fazer. Hemodiálise contínua, diálise hepática, respiração extracorpórea, assim, que a gente chama de ECMO, né? De oxigenação extracorpórea. Então, assim, é uma máquina que tem diversas modalidades terapêuticas. Ou seja, então é a mesma máquina que o paciente faz hemodiálise, faz a plasmaférese? Não é hemodiálise comum, é Certo. hemodiálise que a gente está habituado, né? É hemodiálise contínua, é uma máquina que fica ligada ali o dia todo, durante vários dias, uma hemodiálise de maneira muito mais lenta. Não é aquela hemodiálise que dura 4 horas, é a hemodiálise que fica ligada o dia inteiro o paciente. Certo. Perfeito. E dentro da nefrologia, obviamente, todos os médicos eles têm esse conhecimento para poder contribuir para a solução de casos como este. Sim, como a gente vive hemodiálise o dia inteiro, né, nossa vida toda, então a gente tem expertise com terapias extracorpóreas, então para a gente fica muito mais fácil manejar esses casos, né, junto, obviamente, com as especialidades. Certo. Inclusive, vocês citaram esse caso aí, é um caso de Minas Gerais, mas nós tivemos também pacientes que vieram de até mesmo outros estados. Hoje nós não podemos contar com a presença de um neurologista, né, que foi consultado, a origem desse paciente veio através da neurologia, não é isso? Sim, foi isso. Nós não podemos contar com esse profissional, mas nós conseguimos aí, ele fez questão de deixar um depoimento para a gente. Você confere, a partir de agora, o que ele tem a nos dizer a respeito deste caso, que é um caso também de plasmaférese, mas não se relaciona com este caso relatado agora pela doutora Renata. Nós vamos falar hoje sobre o caso da paciente MCM, de 53 anos. Essa paciente ela tem história de esclerose múltipla remitente recorrente. Trata-se de um problema neurológico imunomediado, ou seja, o próprio organismo causa lesões no sistema nervoso central, principalmente na camada que recobre os neurônios, que nós chamamos de mielina, uma doença desmielinizante. É uma doença relativamente rara, que pode causar problemas a longo prazo para a pessoa, principalmente na funcionalidade, devido a surtos de sintomas neurológicos que o paciente pode apresentar no decorrer da vida. Hoje em dia nós temos bons tratamentos para a esclerose múltipla, e um dos bons medicamentos que nós temos é o natalizumab. Esse medicamento ele diminui a migração de linfócitos, ou seja, de células de defesa para o sistema nervoso central, reduzindo assim a chance do paciente fazer novos surtos. Porém, ao reduzir também a migração de células de defesa para o sistema nervoso central, existe o risco, em alguns pacientes, de desenvolvimento de algumas infecções, como, por exemplo, a infecção pelo poliomavírus JC, ou vírus JC. É um quadro grave, é um quadro dramático, que pode gerar o que nós chamamos de leucoencefalopatia multifocal progressiva, em que esse vírus ele acaba gerando lesões extensas no sistema nervoso central que podem piorar progressivamente. A gente fez essa introdução para comentar sobre o caso dessa paciente. A MCM de 53 anos, ela vem justamente com um quadro de esclerose múltipla remitente recorrente que fazia uso de natalizumab há mais de 2 anos. Essa paciente tinha sorologia para vírus JC no sangue positivo e acabou evoluindo a partir do mês de abril de 2025 um quadro progressivo de alteração visual e de perda de força global, principalmente do lado direito. Essa paciente é avaliada por um neurologista que suspeita de LEMP, solicita ressonância que mostra imagens sugestivas, exatamente dessa leucoencefalopatia multifocal progressiva. Diante da gravidade do caso da piora progressiva, foi solicitada a internação da paciente aqui no nosso hospital, Hospital São João de Deus, para realizar a plasmaférese, que seria o tratamento indicado para tentar remover da circulação o natalizumab após a retirada do medicamento, porque a paciente não poderia utilizá-lo mais. Após a plasmaférese, a paciente apresentou uma estabilidade do quadro neurológico. Porém, cerca de 2 semanas após a plasmaférese, após o início da plasmaférese, ela iniciou com um quadro de piora neurológica associada à febre, piora do quadro cognitivo e piora do sensório. Um paciente que começou a apresentar também crises epilépticas e ficou muito sonolento.
Ela repete a ressonância nesse contexto e foi evidenciado um quadro de piora das imagens na ressonância, ou seja, ela tinha imagens com comprometimento agudo e captação do contraste, o que sugeriria um processo inflamatório agudo. Foi então suspeitado que ela poderia estar fazendo uma síndrome da resposta imune associada à plasmaférese, que como foi retirado natalizumab da circulação, essa paciente acabou recebendo uma quantidade maior de células de defesa no sistema nervoso central, que fizeram uma espécie de reação imunológica, gerando uma inflamação do sistema nervoso central. Essa paciente foi prontamente levada ao CTI, ela recebeu uma corticoterapia, que é um tratamento de modo geral para desinflamar o cérebro, e a partir daí evoluiu com estabilidade, tanto das lesões quanto do quadro neurológico. Ela, nos dias seguintes, foi evoluindo com uma melhora neurológica progressiva, então uma paciente que estava num quadro de rebaixamento do sensório, que passou a ficar alerta novamente, voltou a se alimentar pela via oral, paciente que foi melhorando gradualmente da força, e nesse contexto ela recebe alta hospitalar. Ela ainda aguarda alguns exames para a confirmação da presença de JC vírus no líquor. Esses exames foram enviados para análise externa, mas diante do quadro, a suspeita maior foi exatamente de uma LEMP, com um tratamento eficaz com a plasmaférese aqui no Hospital São João de Deus, e posteriormente uma complicação que pode acontecer, tratando-se de uma síndrome da resposta imune, que melhorou a partir do tratamento clínico e corticoterapia. Bom, e nós estamos aqui hoje no nosso podcast Saúde em Pauta, reforçando o case de sucesso, a plasmaférese como único recurso de vida. E aqui direto do Centro de Inovações do nosso Complexo de Saúde, recebo o Dr. André de Sá Vasconcelos, nosso nefrologista aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, e a doutora Renata Costa Teixeira Faria, hematologista da nossa instituição, no qual, mais uma vez, antecipo nossos agradecimentos. Dando continuidade aqui a nossa pauta, eu queria saber de vocês dois com relação à questão dos desafios. Quais foram os desafios que foram enfrentados aí pela equipe de vocês durante esse processo desse tratamento de plasmaférese desse paciente em específico? Nesse paciente, eu acho que, sem dúvida, foi a disponibilidade do hemocomponente, do plasma. Como a plasmaférese utiliza o plasma, a gente precisa de uma quantidade muito grande de plasma. Então, nós tivemos que mobilizar o Hemominas da nossa cidade, de Divinópolis, e tivemos que mobilizar o Hemominas de Belo Horizonte, né? Então, quando o caso é tão grave, a gente precisa de um volume de plasma grande, e a gente nunca sabe quantas sessões de plasmaférese será necessário. A gente precisa de dar continuidade e sempre planejar o dia seguinte, né? Então, a gente fez uma mobilização no Hemominas de Minas, né? E a quantidade, o volume plasmático é que foi o maior desafio. Então, eu vou aproveitar aqui e fazer o apelo para a população, né, para doação de sangue, né, quem tem de 18 a 69 anos e quiser doar sangue, é um ato de cidadania maravilhoso que salva muitas vidas e salvou a nossa paciente com PTT e fez muita diferença, foi esse volume plasmático. Então, assim, a gente teve que mobilizar toda a redondeza mesmo para doação e para conseguir esse volume de plasma grande que a gente precisou. É interessante que muitas vezes as pessoas vão lá, fazem suas doações de sangue, pensando justamente naquele paciente que está perdendo sangue, numa cirurgia e tudo mais, e nunca imagina que parte daquele sangue, que é a parte do plasma, pode contribuir de uma forma tão efetiva para salvar uma vida, como é o caso dessa paciente, né? Então, assim, muito importante a sua observação, esse detalhe, porque doar sangue salva vidas. E salva até mesmo daquelas pessoas que a gente nunca imaginava que teria essa necessidade daquela parte do sangue, né? Exatamente. Só para ter ideia, nós precisamos fazer 21 sessões de plasmaférese nessa paciente. Então, 21. Assim, foi um volume de plasma gigantesco. E qual é o espaço de tempo, doutor André? Isso aí, o dela era diário. Diário? Né? O dela era diário. Porque a plasmaférese depende da doença que você está tratando, né? Tem algumas doenças que tem mais ou menos um número pré-definido de 5 a 7 sessões, você faz dia sim, dia não, mas no caso da PTT é um tratamento diário até a melhora clínica. E no caso dela, de cada sessão? A duração depende, em torno de 4 a 6 horas, dá para você encurtar um pouquinho, dá para você prolongar um pouquinho, depende muito do quadro clínico do paciente. No caso dela foi em torno de 4 horas assim, a sessão.
Perfeito, perfeito. E o volume, para vocês terem ideia, ela fazia por sessão de plasma em torno de 4.000 ml, 4 litros de plasma. 4 litros de plasma. Uma bolsa de plasma tem em torno de 200 ml, então era cerca de 20 bolsas de plasma por dia. Muita coisa, né? Em 21 sessões. Por isso a necessidade de reforçar essa campanha de doação de sangue. Olha só a quantidade de pessoas que tiveram que fazer suas doações para que ela pudesse ser curada, né? Incrível. Do ponto de vista humano, o que representa para vocês, como médicos, ver um paciente superar uma situação crítica graças a esse procedimento, graças também ao coração de outras pessoas, né? A bondade de outras pessoas em fazer sua doação de sangue? Rubens, assim, maravilhoso, né? É maravilhoso. A paciente acompanha comigo ambulatorialmente, aqui na Clínica de Oncologia do São João. Ela está ótima, está em remissão, já não está usando nenhuma medicação. É uma paciente jovem que tem um bebê. Então, é maravilhoso você devolver para o paciente e para a família, né? E ela voltar para a rotina. Então, é uma paciente que saiu de casa amamentando. Então, você tratar uma PTT com 90% de mortalidade e dar alta para essa paciente depois ela volta no seu consultório com o bebê no colo, é maravilhoso, é gratificante e é isso que nos estimula mesmo a continuar, né? Foi realmente um divisor de águas na vida dela, a plasmaférese. Provavelmente, se a gente não tivesse aqui, a paciente também não estaria conosco. Olha só. E para você, doutor André? Eu acho que é a esperança, né? A esperança da gente ter a possibilidade de ter um tratamento de conseguir salvar diversas vidas, como foi o caso dessa paciente. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, pelo desfecho dela e pelo desfecho de vários outros pacientes que também já foram beneficiados pelo plasmaférese e da disponibilidade que a gente tem tanto para a nossa região quanto pacientes de fora, né? Como já tivemos outros casos também. Você tem um número aproximado aí de pessoas que passaram por essa plasmaférese ao longo dos anos? Aqui no São João? Isso. A máquina chegou em dezembro do ano passado, então não sim. tem nenhum ano. Tem nenhum né? ano. Foram cerca de 7 a 8 pacientes desde então, mas poderiam ser mais. Né? Sim. É um procedimento que a gente está divulgando, a gente quer que os médicos das outras especialidades, das outras instituições da região conheçam, porque provavelmente teriam mais casos que poderiam ter vindo para cá e terem sido beneficiados com o tratamento. Com certeza. E com a veiculação do nosso podcast, né, que tem uma abrangência aí, até mesmo em outros países nos acompanham, com certeza essa informação vai ser divulgada, vai chegar aí outras pessoas que realmente precisam dessa plasmaférese para poder ter o seu único recurso ali de vida, sua esperança, né, de ter continuidade. Então a nossa mensagem é essa, né? Você que está nos assistindo agora, encaminhe esse vídeo, esse trecho, para aquelas pessoas que realmente precisam, né? Pessoas que estão em outros estados e que realmente precisam de um centro que possa fazer esse atendimento, que possa dar essa chance de sobrevida ao paciente. Bom, esse caso certamente, né, marcou a vida de vocês, marcou a história do nosso complexo de saúde, e vocês podem compartilhar um pouco como foi viver essa experiência e o impacto que ela deixou na trajetória de cada um agora, de vocês profissionais. A gente falou aí do aspecto da mãe, né, que teve a sua criança dentro do consultório. Foi uma experiência única para ela e, obviamente, para você também, mas teve outros pontos que te chamou a atenção para você, doutora Renata e doutor André. Profissionalmente, Rubens, é a minha primeira PTT tratada aqui no São João com plasmaférese. Todos os casos anteriores foram transferidos para Belo Horizonte, que é a nossa referência, para fazer a plasmaférese no centro da capital. Então, eu vou carregar esse caso como um troféu, sabe? Porque foi um caso de sucesso mesmo, de uma paciente jovem, em que teve a terapêutica estabelecida e academicamente muito bem conduzida. A gente fez tudo o que podíamos por ela e ela tem um sucesso aí, uma vida pela frente, e isso me marcou e eu acho que eu vou guardar para sempre esse caso. Você ainda continua tendo contato com ela? Continua acompanhamento com você? Sim, ela acompanha, existe risco de recidivar a doença, acredito que não vai acontecer, mas ela continua comigo. Certo. E também, se acontecer, está todo muito bem amparado, né? Sim. Por toda a tecnologia que o Complexo de Saúde oferece. Isso. Doutor André. Eu acho que do ponto de vista científico, o mais interessante para a gente da nefrologia é porque a gente consegue experienciar casos de outras especialidades.
né? Sim. Então, eu aprendo com as outras especialidades. Eu aprendo com a doutora Renata, eu aprendi com o doutor Rafael. Então, assim, eu não estou tratando só um caso da nefrologia. A PTT, inclusive, na minoria dos casos, tem acometimento nefrológico. Então, Sim. desse ponto de vista científico, né, foi o primeiro caso da Renata de PTT, o nosso também de PTT, mas a gente já teve várias outras condições tratadas. Então, isso foi muito interessante. Eu tenho certeza que toda a equipe se beneficiou, estudou, aprendeu. É muito legal. Perfeito. E para deixar aí uma última mensagem a todos os nossos ouvintes, os espectadores que estão conosco, queria que vocês pudessem falar um pouco mais aí dessa experiência que vocês tiveram e convidar as pessoas para reforçar a doação do sangue e falar a respeito do nosso complexo de saúde, o tanto que ele é importante na vida de tantas pessoas, mas que, claro, nós dependemos aí de todos os profissionais médicos, das atualizações que vocês buscam, né, frequentemente nos congressos nacionais, internacionais. E, para finalizar, eu imagino que isso seja um case que merece um destaque nacional e internacional em alguma revista. Vocês pensam aí em fazer essa publicação, levar esse caso adiante? É possível, não é? Queria que vocês pudessem falar um pouco mais disso. Rubens, acho que a publicação é possível, né? A gente não discutiu sobre isso ainda, mas eu acho que é possível sim, porque foi muito bem conduzido esse caso. E assim, as equipes trabalharam e a gente discutia diariamente, né, o caso. E eu acho que para deixar o recado mesmo para a população, inclusive a população médica, né, que a plasmaféresis está disponível aqui no nosso serviço, e para os médicos que estão em pronto atendimento e que vão pegar esses casos que chegam na urgência, né, e para os colegas de outras cidades também que pensem, né, no paciente que tem essa anemia, plaquetopenia grave, anemia hemolítica, que pensem em PTT e tragam o paciente com transferência num tempo importante, assim, num tempo rápido, para que o tratamento possa ser feito. E lembrando das outras, né, doenças que podem ser tratadas pela plasmaférese. Perfeito. Eu acho que reforçar isso que a Renata falou mesmo, né? Então, assim, é importante que a população saiba, que os outros médicos, que toda a região saiba, né? Que é um procedimento que a gente consegue tratar realmente diversas doenças, é feito numa máquina que a gente consegue fazer diversos outros procedimentos, além da plasmaférese. E ter isso aqui dentro do São João de Deus, ver o São João cada vez mais avançando em termos de tecnologia, né? Isso é muito, muito legal, né? E lembrando que, para doar sangue, basta procurar o Hemominas da sua cidade, o centro mais próximo. No caso, aqui em Divinópolis, nós temos o nosso Hemominas. Então, fazer contato diretamente por telefone, através também do site do Hemominas, para que vocês possam agendar aí a sua doação de sangue, que é tão importante, principalmente nessa parte do procedimento da plasmaférese, que tanto precisa do plasma para que possa aí fazer com que essas pessoas tenham esperança nesse último recurso de vida que ela tem. E, por fim, deixe seu telefone de contato, a forma como que os nossos ouvintes e seguidores que estão também nos assistindo possam ter o contato com vocês, né? Preciso fazer uma consulta com a doutora Renata, quero conversar com o doutor André um pouco mais a respeito do cuidado com consciência. De que forma eles podem fazer isso? Eu atendo aqui no complexo, Rubens. O meu consultório é na Clínica de Oncologia do São João de Deus. O telefone é 3229-8280. Quem precisar de hematologista, estamos lá. Estamos à disposição. Muito pertinho aqui do nosso complexo. Pertinho do né? complexo, aqui na ruazinha de trás. Na rua Niquelina, bem do lado aqui no nosso complexo de saúde. Eu atendo também aqui no São João de Deus, pacientes SUS, no ambulatório, né, na nossa unidade de nefrologia, e atendo no nosso consultório no centro, junto com os outros médicos da equipe, né, no Centro de Atendimento Renal, na Antônio Olímpio. O telefone é 3221-7788. Certo. E o Instagram de vocês, que eu imagino que a doutora Renata e você deve estar com acessos altos lá no Instagram. O meu é dr, de doutor.André Vasconcelos. Perfeito. E eu não tenho Instagram profissional por enquanto, Rubens. Por enquanto, Por né? enquanto. Já está pensando aí. Estou pensando. Por favor. Agradeço mais uma vez, então, a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco hoje. Esse tema é muito importante, é o complexo de saúde fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, e nesse caso específico, né, na vida dessa paciente e desse outro relatado pelo Dr. Rafael ao longo do nosso podcast. Então, que nós possamos continuar esse trabalho magnífico, né, feito junto aí a toda a gestão que acredita no potencial de todos vocês profissionais e, claro, a toda a sociedade que também confia no nosso complexo de saúde. Hoje, nosso tema aqui foi Case de Sucesso, a plasmaférese como único recurso de vida.
Nosso podcast Saúde em Pauta, que contou hoje com a presença do Dr. André de Sá Vasconcelos, nefrologista, doutora Renata Costa Teixeira Faria, hematologista da nossa instituição, e também agradecer a Enquadra Filmes pela filmagem, edição e finalização do nosso podcast. A equipe do SND, o Serviço de Nutrição e Dietética, e a equipe de comunicação, obrigado por auxiliar na organização deste podcast. E agradecer também, claro, à Cafeteria Café Preto, que nos presenteou com o nosso café dessa noite, que nós vamos degustar a partir de agora. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem, claro, um tema muito importante aqui no nosso podcast Saúde em Pauta, direto do nosso Centro de Inovações do Complexo de Saúde São João de Deus. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!